Graça e paz, estamos aqui para a nossa quinta carta, estamos já na nossa reta final, passamos aí da metade. Quero já iniciar esse vídeo pedindo o seu compartilhamento, sua curtida, seu comentário, é muito importante para nós. Curte, né? Faz tudo o que tem que fazer para que esse canal ele atinja mais e mais pessoas. Comenta se está gostando, se foi legal, qual que pode ser o próximo tema quando acabar a sétima carta. Fala aí o que você quer saber, o que você quer aprender. A gente faz um estudo juntos e posta vídeos aqui sobre um assunto que interesse aí ao público, tá bom? Então, curte, comenta, fala o que você quer ouvir. E hoje nós vamos iniciar a nossa carta a Sardes, tá bom? A quinta carta que encontra-se em Apocalipse 3, do 1 ao 6. Apocalipse 3, do versículo 1 ao versículo 6. É a carta a Sardes, a quinta carta hoje. Atualmente, essa cidade ela é chamada de Sarte. Ela estava localizada, a cerca de 45 quilômetros a sudoeste de Tiatira e a 75 quilômetros a leste de Esmirna. Essa cidade ela era cercada por um muro enorme, muito íngreme. Então era uma cidade muito bem protegida por muros e que não podiam ser facilmente escalados. Então essa cidade ela se tornou a capital da Lídia, tá bom? Essa é a cidade de Sardes. Sardes ela enfrentou duas grandes derrotas, ao longo da sua história. Aí Sardes teve a primeira derrota numa batalha contra o rei Ciro da Pérsia. O rei Creso da Lídia, de 560 a 546 a.C., confiou num oráculo da sacerdotisa de Delfos, que dizia que se ele atravessasse o rio, ele destruiria um grande império. Ele atravessou o rio e o seu exército é o que foi destruído, não o Império Persa, E aí ele teve então esse prejuízo por acreditar nessa profetisa, no oráculo da sacerdotisa de Delfos. Então ele teve esse prejuízo de um exército, Creso, que era o rei, então, ele acreditava estar salvo em Sardes. Ele estava tranquilo. Em Sardes ele estava tranquilo porque era um muro muito alto, não dava para escalar. Então em Sardes ele estava bem tranquilo. E aí ele fugiu para lá. Ele recuou para lá. Só que ele não mobilizou nenhum soldado para ficar vigiando no alto do muro. Quando os exércitos persas chegaram, Creso simplesmente se trancou na fortaleza e achou que ninguém iria conseguir invadir aquela cidade. Entretanto, e não fortaleceu, ali a vigia. Entretanto, olha que engraçado, isso aqui é uma história bem divertida. Quando um soldado de Creso deixou o seu capacete cair do lado de fora do muro, ele foi pegar. Ele desceu o muro e foi pegar. Inadvertidamente, ele permitiu com que outros soldados inimigos vissem essa escalada, tanto de descida quanto de subida. E então, à noite, os soldados seguiram o caminho dele. Foram escalar este muro como aquele soldado havia escalado. Como não encontraram ali outros soldados vigiando aquele muro, foi muito fácil. Eles entraram na cidade e aí eles conseguiram dominar aquela cidade, E aí não tiveram muita resistência, então muito simples. Ou seja, uma guerra foi perdida porque um soldado inadvertidamente desceu o muro e escalou o muro porque deixou um capacete cair. Olha como é engraçado, olha como é ridículo, isso. Um soldado deixa o capacete cair, desce para pegar e sobe escalando, e o exército inimigo vê como é que faz a escalada. Muito engraçado. E isso tudo vai ser interessante para a carta, tá? Isso tudo vai fazer parte da carta. Por isso que nós temos que entender o contexto daquela cidade. Essa história ela é interessante porque vai aparecer alguma coisa na carta sobre isso. A segunda derrota
Foi no século 3 a.C., o Antíoco o Grande da Síria enviou seu exército contra Sardes. Seus soldados escalaram os paredões desprotegidos da cidade e tomaram a cidade do mesmo modo que anteriormente. Só que, dessa vez, já tinha passado um tempo, eles não viram alguém escalando, mas eles sabiam que era possível escalar, escalaram esses muros e entraram na cidade. Como eram muros muito altos, como eram muros extremamente altos, íngremes, as pessoas de dentro de Sardes, elas tinham essa sensação, essa falsa sensação de segurança. Então eles não mandavam os soldados ficarem olhando os muros, porque segundo o que eles acreditavam, era impossível de escalar. Mas por 2 vezes não foi impossível de escalar, certo? Então Antíoco fez com que 2.000 famílias judaicas emigrassem da Mesopotâmia para a região da Lídia, né? Então esses judeus esses judeus eles tinham um alto valor aquisitivo, eram judeus muito bem de vida ali, né, na época. E as escavações mostram que tinha uma grande sinagoga lá, o que era do tamanho de um campo de futebol, o que mostra que era uma cidade bem abastada, era uma cidade boa, com dinheiro, era uma cidade que estava financeiramente tranquila, né? Então, e mostra também que existia uma comunidade judaica forte e tinha a igreja, então você tinha esses 2 paralelos na mesma cidade. É muito importante nós sabermos esse contexto, mas agora nós vamos de fato para o que a carta diz. A carta que encontra-se em Apocalipse 3, carta direcionada à igreja em Sardes, que encontra-se em Apocalipse 3, do 1 até o 6. Eu vou ler. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vive e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a carta. Nós lemos aqui a carta, vimos um pouquinho do contexto histórico da cidade. Então eu vou começar a, versículo por versículo, como de costume, falar sobre esta carta. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Já estamos aqui rodando por 5 cartas e todas elas contêm isso. O anjo da igreja é o líder daquela igreja. O pastor, o bispo, seja lá como você chama o líder da sua igreja. Mas o anjo da igreja se tratava disto. Estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus, ele se identifica novamente, ele se identifica de uma forma diferente para cada igreja. Então, cada igreja recebe uma identificação de Jesus, né? E aqui Jesus está dizendo que ele é os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, Jesus está se identificando para Sardes como tendo 7 Espíritos. O que isso significa? Bom, Jesus está demonstrando a sua divindade aqui, tá bom? Ele é cheio do Espírito Santo, completo. E os 7 Espíritos são, vamos lá, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Isso você encontra em Isaías 11, versículo 2. Então anota aí, para não perder. Isaías 11, versículo 2, você encontra os 7 Espíritos de Deus, tá bom? Isso demonstra a perfeição. Esses 7 Espíritos significa perfeição. Então, Jesus está dizendo quão perfeito ele é.
ele possui a perfeição, a completude. É isso que ele está dizendo. As 7 estrelas, então, né, ele possui os 7 espíritos como o perfeito, e ele possui as 7 estrelas, que são os anjos, os líderes, que nem nós lemos em Apocalipse 1:20. O que nos mostra que Jesus ele tem o controle total. Ele tem todos os líderes das igrejas estão nas mãos de Jesus, certo? O seu pastor, o seu bispo, o seu líder, mesmo dos dias de hoje, ele está nas mãos de Jesus, tá certo? Que Jesus é o cabeça das igrejas. Se Jesus é o cabeça, então todos aqueles que vêm abaixo estão sob controle de Jesus. Então, o que Jesus está dizendo é: eu sou o perfeito, eu estou demonstrando a perfeição, a minha divindade, então eu sou todo-poderoso, sou perfeito, tenho a completude de Deus, sou Deus, assim como o Pai. Então, e também eu tenho o controle sobre os 7 espíritos, sobre as 7 estrelas, sobre os 7 líderes das igrejas. Conheço as tuas obras. Mais uma vez, em mais uma carta, Jesus dizendo que não adianta você esconder, não adianta você tentar fazer, achar que ninguém está vendo, tentar ficar se escondendo, tentar ludibriar alguém. Não adianta fazer nada disso, porque Jesus conhece todas as nossas obras, inclusive aquelas que nós fazemos em secreto. Jesus conhece. Jesus conhece as nossas obras que nós fazemos, as boas e as más. Então, às vezes, você faz algum trabalho na igreja que você acha que ninguém está vendo, Jesus conhece. Às vezes, você quer esconder alguma coisa de alguém e acha que ninguém está vendo, Jesus também conhece. Então, Jesus conhece todas as coisas, Jesus conhece as nossas obras. Nome de quem vives e está morto. Essa igreja, ela tinha uma fama. Essa igreja, ela tinha um nome. Essa igreja parecia estar avivada, mas para Deus ela estava morta. Era uma igreja grande, era uma igreja lotada, que parecia que tinha uma influência, mas ela estava morta. A igreja do Senhor, ela não é medida pelo seu louvor. A igreja do Senhor, ela não é medida pela parede, se ela é preta, se ela é branca, se ela é azul, se ela é roxa. A igreja do Senhor, ela não é medida pela excelência da pregação, ela não é medida pelo quanto de teologia o pastor tem. A igreja do Senhor não é medida desta forma. A igreja do Senhor é medida por quanto Jesus, por quanto Deus está presente nesta igreja, por quanto que a palavra é cristocêntrica, por quanto que a igreja fala do evangelho. É assim que se mede a igreja de Jesus, não é pelas manifestações do Espírito. Ah, hoje esse culto teve muita manifestação do Espírito Santo. Ah, não, nesse culto não teve tanto. Não, esse culto teve um louvor excelente. Ah, não, nesse culto o louvor foi ruim. Não é assim que se mede a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é medida pelos olhos externos, pelos olhos humanos. Essa igreja, ela tinha o nome de quem vive, mas estava morto. Parecia que era uma igreja viva. Parecia que era uma igreja, uau, santa, separada, parecia. Mas Deus a enxergava como uma igreja morta. Às vezes, as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Às vezes, a igreja está cheia de pessoas mortas. E isso é um problema, porque ela engana os nossos olhos. Nós olhamos para algumas igrejas e falamos, nossa, mas essa é a igreja mais viva que existe. Entretanto, Jesus está falando, essa igreja está morta. Quantas pessoas não querem um culto cheio de manifestações, cheio de falar de línguas, cheio de coisas diferentes para demonstrar uma igreja avivada? Mas, na verdade, essa igreja está muito longe de Cristo. E hoje em dia é igual, é idêntico, não é? Aquela igreja, ela não sofria nenhum tipo de perseguição. A Bíblia, nessa carta, não relata, não aparece nenhum tipo de perseguição. Não aparece essa igreja sendo perseguida, não aparece essa igreja sendo oprimida, não aparece essa igreja com dificuldades financeiras, nada disso. Não se chuta cachorro morto. O diabo não precisava gastar energias com essa igreja, porque ela já estava distante de Deus. Ela já estava como morta. E hoje em dia,
Será que existem ainda igrejas? Será que eu consigo ver igrejas que parecem vivas, mas Deus está olhando e falando, esta é uma igreja morta? E sempre cabe a reflexão, sempre cabe o parar para olhar para a igreja que eu estou frequentando, para o lugar onde eu estou indo, sempre cabe essa reflexão de, será que essa igreja que eu estou indo, ela é viva ou ela é morta? Será que existem muitas manifestações do Espírito Santo, mas será que essa igreja realmente é uma igreja viva? Ou será que é uma igreja morta? Cristo está aqui? Jesus está no meio desta igreja, partilhando do nosso culto? Cabe a reflexão. Precisamos pensar. Não adianta agora vir aqui e ficar jogando pedra na igreja alheia, na igreja do próximo, sendo que a minha igreja precisa ser analisada. Será que a minha igreja está viva? Será que a igreja em que eu congrego está realmente viva? Ou será que é só uma igreja que tem o nome de igreja, mas não é uma igreja? Precisamos refletir. Ser vigilante e consolida. Então, Jesus didaticamente está usando a situação daquela cidade para falar para aquela igreja. Olha, vocês estão achando que vocês estão seguros, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, mas não. É necessário que vocês vigiem. É necessário vigiar e orar 24 horas por dia. Orar sem cessar. Aquela igreja precisava ser vigilante. E Jesus está didaticamente usando o contexto daquela cidade, a cidade que não vigiava porque achava que estava extremamente segura, mas que em determinado momento entraram naquela cidade e estragaram toda aquela cidade. Então Jesus está usando isso daquele povo que se achava que estava tudo tranquilo, daqueles muros muito íngremes que não podia acontecer nada. Jesus está usando disso para dizer, olha, vigia, vocês não estão seguros. Vocês, na verdade, estão longe da segurança. Vocês estão com um problema dentro da cidade. Como é que vocês estão trancando um problema dentro da cidade? O problema não consegue nem sair da cidade. Percebe? Então, por esses muros, o problema não está saindo. Vocês estão com um problema dentro. Vigie, consolida. Nós precisamos nos manter vigilantes e construir a nossa casa na rocha. Precisa estar consolidado. Continuando. O resto que estava para morrer. Então ainda havia algumas pessoas que não estavam mortas. Ainda existiam remanescentes, pessoas que estavam que continuavam ali buscando e tal. O que me mostra que a fé ela é individual. Eu posso estar num lugar ruim, numa igreja ruim, mas ser um remanescente daquela igreja. A minha fé não depende da fé do outro. Eu tenho que viver a minha fé, pela minha fé, não viver pela fé do outro. Então existiam nessa igreja remanescentes. E aqui eu volto à pergunta, volto à reflexão. Será que na igreja onde eu estou, se ela é uma igreja morta, será que eu sou um remanescente ou será que eu sou um morto igual? Será que eu caí nesse ostracismo? Será que eu permiti que a minha fé fosse guiada pela fé do próximo? Ou será que eu sou aquele que se manteve firme, que está de pé? Porque não adianta eu ficar aqui reclamando da minha igreja, reclamando da igreja onde eu estou, se eu não sou a diferença, se eu não mudar. Se eu, como membro daquela igreja, não mudar, dificilmente aquela igreja vai mudar. Então, eu preciso olhar para a igreja onde eu estou, mas eu preciso olhar para mim também. Eu preciso fazer a diferença onde eu estou. Eu preciso ser a diferença mesmo que na igreja. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. É uma igreja que possuía obras. É uma igreja que fazia coisas. Podemos ver, eu não acho íntegras as obras na presença do meu Deus. Ele não falou que não acha obras. Ele acha obras. Existem obras. Só que essas obras não são íntegras. Essas obras é para quem? Novamente, era uma igreja que parecia viva. Era uma igreja com louvor excelente. Usando um exemplo. Era uma igreja que tinha o melhor louvor, usando um exemplo.
daquela época. E ela era uma igreja morta. Ela tinha obras, possuía obras, só que essas obras não eram para Deus. Elas não eram obras íntegras. Eram obras para parecer viva, eram obras que só demonstravam ali um teatro espiritual, pessoas fazendo teatro para parecer uma igreja viva. Mas na verdade, Deus revela que é uma igreja morta. Deus, ele não quer o trabalho pelo trabalho. Ele não quer o servir pelo servir. Deus, ele quer o servir por ele. Então, essa igreja ela tinha obras, mas não eram obras íntegras. Não era uma igreja que estava parada, mas também não era uma igreja que estava se movendo no lugar, na direção correta. Era uma igreja que não tinha integridade. Deus não quer um trabalho que você trabalhe para Deus, que você sirva a Deus. Deus não quer que você faça esperando algo, que você faça como uma moeda de troca. Não é isso. Deus, ele quer relacionamento. Deus, ele quer um relacionamento. Eu sirvo a Deus por quem ele é, não pelo que ele pode me dar. Esse é o verdadeiro cristão. É por isso que eu sirvo a Deus, é por quem ele é. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Não vamos chegar diante de Deus dizendo que somos inocentes porque nós não sabíamos e tal. Essa igreja, ela recebeu o evangelho. Deus está falando, lembra do que você recebeu, lembra do que você ouviu. Essa igreja estava recebendo, ela recebeu uma doutrina santa, porque senão Jesus não tinha dito para essa igreja ouvir o que eles tinham recebido, ia falar, ignora o que vocês ouviram, faça diferente. Mas não, eles receberam a sã doutrina, eles receberam o bom evangelho, eles receberam a palavra de Deus. E Deus está falando, lembra disso, eles tinham esquecido. Esse evangelho, ele tinha sido esquecido. O evangelho é o poder de Deus para a transformação. Entretanto, algumas pessoas acham que o evangelho, você só ouve o evangelho quando você se converte, antes de se converter. Então você precisa ouvir o evangelho. Mas não é assim que funciona. O evangelho, ele é o poder de Deus para a transformação. O evangelho, ele é diário. O evangelho é a palavra de Cristo. O evangelho é a palavra de Deus. Então nós precisamos ter o conhecimento desta palavra e praticar. Isso é o evangelho. Essa igreja recebeu o evangelho, essa igreja sabia a palavra, essa igreja recebeu a revelação. Só que ela havia esquecido. E Jesus está falando, lembra do que você ouviu. Era uma igreja que Sardes tinha uma doutrina ortodoxa. Por quê? Porque senão Jesus tinha repreendido a doutrina de Sardes. Mas não, Jesus falou, lembra do que você ouviu. Sardes esqueceu a doutrina. Sardes estava agindo como viva, mas estava morta, fazendo as coisas para o seu próprio bem, para o seu eu. Guarda-o e arrepende-te. Novamente aqui, né? O arrepende-te. É muito comum nessas cartas o arrepende-te. É Jesus usando da sua misericórdia, falando, olha, arrepende-se. Volta como era. Guarda as palavras. Guarda o evangelho, volta ao que você era, volta onde você errou, faz direito. É Jesus agindo com a sua misericórdia, dando o tempo ao arrependimento, falando volte. Jesus, ele ainda, né, ele é misericordioso, mas ele traz aqui a exortação. É necessário que se arrependa. Eu tenho misericórdia, mas é necessário que vocês se arrependam. Arrepende-te. Então a gente vê esse arrepende-te diversas vezes, né, em diversas cartas. Arrepende-te, volta, né? É necessário que haja o arrependimento. E o arrependimento não é só um sentimento, eu me sinto arrependido. Não. O arrependimento, ele leva a uma ação. Eu estou arrependido, me arrependo, então eu volto onde eu errei e conserto as coisas. E isso é arrependimento. Arrependimento não é um sentimento puro e simples. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão.
E aqui vem: se você não se arrepender, o juízo chega. Tem uma hora em que o juízo chega, tem uma hora que chega o castigo, tem uma hora que Jesus diz: chega, chega da misericórdia, agora é hora de juízo, agora é tempo de juízo. Não se trata aqui, aparente, tá? Não se trata de um juízo final. A minha interpretação é que Jesus não está falando aqui de juízo final. Ele está falando do juízo imediato. Nós sofreremos juízos na terra. Nós pecaremos, nós teremos consequências. O que Jesus está dizendo para Sardes é: olha, esse seu pecado terá consequência. Eu vou vir como um ladrão. E novamente, usando a referência do grande muro, o ladrão, porque referência aos exércitos que escalaram o muro sem que as pessoas soubessem a hora. Então é nesse sentido. Então Jesus está dizendo: olha, arrepende-se agora, é urgente, o arrependimento é urgente. Senão eu virei como um ladrão. Se não vigiares, eu virei. Se você não se arrepender, eu virei. Então Jesus, ele é misericordioso, ele é amor, mas ele é juízo. Jesus, ele é juízo, ele é um justo juiz. Então, muitas pessoas: mas Deus ama todos, mas Deus ama, não precisa pedir perdão porque ele ama todo mundo, ele ama. Sim, Deus ama todos e Deus é misericordioso. Mas existe um momento em que vem o basta, existe um momento que é o juízo. Então, Jesus está falando: vigie, senão eu vou vir, senão vai chegar o juízo. Versículo 4. Umas poucas pessoas que não contaminaram. Então, o Senhor Jesus, ele não generaliza. Não é porque aquela igreja era ruim ou estava com problemas no relacionamento com Deus que Jesus vai condenar todas as pessoas. Não. Aquela igreja era ruim, estava com um relacionamento ruim, tinha esquecido o evangelho, parecia viva, mas estava morta. Entretanto, Jesus fala: olha, poucas pessoas não se contaminaram. Então, ainda dentro dessa igreja, existem gente que não se contaminou. E isso é interessante porque não tem um juízo sobre a igreja inteira. O juízo, ele é individual. Cada um vai pagar ou cada um vai receber aquilo que plantou. Cada um recebe conforme o seu amor por Cristo. Então não é assim: essa igreja é ruim, então eu vou condenar a igreja inteira. Não. Por isso que eu volto com aquela reflexão. Será que eu sou o remanescente da minha igreja ou será que eu me contaminei? Se eu me contaminei, a responsabilidade é minha, não é da igreja. Não é porque eu estou indo na igreja que eu tenho o direito de me contaminar quando eu chegar lá no céu e falar: Senhor, mas eu estava numa igreja ruim, eu estava numa igreja morta. Negativo. Você precisa ser diferente. Você precisa ser a diferença. Da onde você estiver. Jesus, ele te conhece pelo nome. Jesus, ele conhece cada um pelo nome. Então, não tem essa de: Jesus, eu estava numa igreja ruim. Não. Se você estava numa igreja ruim, é a sua obrigação ser o remanescente. É a sua obrigação fazer a diferença. É a sua obrigação trazer exortação. Ou, se não consegue fazer nada, é o seu dever, a sua obrigação sair dessa igreja. Porque ela não vai acrescentar nada na sua vida e pode diminuir a sua fé. Pode te enfraquecer. Então saia. Se não tem jeito, saia. Agora, é a sua obrigação tratar com a igreja. É a sua obrigação com Deus manter o evangelho dentro de si. Não aceitar qualquer coisa que te oferecem. É a sua obrigação conhecer a verdade. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. O vencedor, então, ele agora sim, se tratando de juízo final, aquele que perseverar até o fim, o vencedor, o juízo final escatológico, ele terá as vestiduras brancas demonstrando a pureza, demonstrando que agora ele não é mais corrompível, ele é incorruptível, não peca mais. Falando da santidade, do separado. Então, as vestiduras brancas significa isso, a pureza, o ser separado, não é?
De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Gregos e romanos tinham listas oficiais de cidadãos, as quais os nomes dos novos cidadãos eram escritos nesses livros. E os cidadãos expulsos eram riscados destes livros, ou removidos. Sardes, historicamente, tá? Que é mais um pouquinho de contexto histórico, Sardes, historicamente, guardava esses registros, né? Sardes tinha um lugar onde ele guardava esses registros. Então, as pessoas que estavam ali estavam muito familiarizadas com este uso, né? O termo, o livro da vida e tal. Então, Jesus está dizendo assim, olha, eu vou transformá-los em cidadãos dos céus e de modo algum eu vou riscar, vocês jamais serão expulsos como cidadãos do céu. E é sobre isso que está falando. Eu não quero entrar aqui agora, não é nesse vídeo, talvez a gente faça outros vídeos, não é nesse vídeo se perde salvação, se não perde salvação, porque a gente tem o entendimento de que jamais risco o nome do livro da vida uma vez salvo, tem outros que creem que apaga e tal. Nós não vamos entrar agora, não é esse vídeo para isso. Se vocês quiserem, põe nos comentários aí que quer um vídeo sobre arminiano contra calvinista, se quer saber a minha posição, se bem que eu já deixei alguma coisa, mas se quiser saber a minha posição, coloca aqui nos comentários que você quer um vídeo sobre isso. Não vou entrar nesse detalhe, mas aqui nesta carta Jesus está trazendo novamente, didaticamente, esse contexto. Olha, vocês guardam os livros aí dos registros dos cidadãos, então serão assim. Eu os registrarei como cidadãos e eu jamais apagarei o nome de vocês. E quem tiver com o nome do livro da vida receberá a vida eterna. Confessarei o meu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. É uma referência a Mateus, capítulo 10, versículo 32. Jesus vai confessar diante do Pai o nome do vencedor. É uma referência. Novamente, Mateus, capítulo 10, versículo 32. Eu vou abrir aqui, rapidamente, só um minutinho. Vou abrir aqui, Mateus, capítulo 10, versículo 32. 10, 32. Pronto. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás no céu. Então, aqui está a referência, né? Mateus 10, 32. Então, Jesus falando, olha, aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui é o refrão, né, final, que diz que essa palavra entre, né, penetre o coração das pessoas. E eu espero que esse vídeo tenha colaborado até aqui. Curta, comenta, fala aí se você quer mais vídeos, sobre qual tema você quer um vídeo. Curta alguma coisa aí, um feedback, saber se tá legal, se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, o que pode melhorar, tá bom? Se você gosta desse fundo aqui, se não gosta, comente, faça um comentário para engajar um pouco mais o vídeo. E é isso que eu peço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!